Olá, que alegria poder estar com você e neste momento está começando o programa Fé para Hoje, falando desse assunto tão importante que é o dom espiritual ou os dons espirituais e como que esses dons nos dão identidade, geram um corpo complementar e qual é a peça nesse quebra-cabeça que Deus desenha uma solução para o mundo, eu e você somos por causa desses dons. Hoje há muitas perguntas por aí sobre identidade, sobre papel e Deus joga fora toda essa conversa que está correndo para lá e para cá, cheio de buracos e está gerando nas pessoas mais ansiedade ainda, substituindo por uma solução perfeita. Os dons do Espírito em nós. Então não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Imagina um corpo tentando viver só com uma parte, tipo um olho que quer sair andando por aí sozinho, ou uma mão querendo cozinhar, escrever, dirigir, tudo ao mesmo tempo sem o resto do corpo. Parece engraçado, mas é mais ou menos isso que Paulo está dizendo quando fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12. Ele compara a igreja a um corpo de verdade, com cabeça, pés, coração, fígado, orelha, estômago e por aí vai. E o ponto dele é simples. Nenhum membro vive sozinho e nenhum é mais importante do que os outros. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso nem sempre funciona assim na prática. Se você já conviveu com uma comunidade cristã por um tempo, provavelmente já viu algumas brigas, algumas disputas ou até comparações por causa desses dons. Paulo escreveu 1 Coríntios justamente para corrigir esse tipo de distorção. Ele faz isso com muita sabedoria, usando uma imagem que todo mundo entende, o corpo humano. A ideia central é que Deus distribuiu dons espirituais de forma proposital e de forma estratégica. Cada um tem uma função, cada um é essencial e ninguém foi chamado para viver ou servir sozinho. Nesse programa, a gente vai caminhar junto com Paulo para entender o que ele realmente quis dizer sobre os dons espirituais e como essa ideia do corpo de Cristo transforma completamente a forma como a gente olha para a igreja. Vamos ver que Deus não quer uniformidade, mas complementaridade. Não quer comparação, mas cooperação. E acima de tudo, Deus quer uma comunidade onde todos sirvam com alegria e amor, sabendo que fazem parte de algo muito maior do que eles mesmos. Uma das ironias mais tristes quando a gente lê essa carta de Paulo e vê como ela tem sido entendida ao longo dos anos é que os dons espirituais foram dados por Deus justamente para promover união entre os cristãos, mas acabaram causando muita briga, muita separação. Mas essa divisão não é novidade, já estava lá na igreja de Corinto. Tinha gente se sentindo inferior por causa dos seus dons, isso é relatado nos versos 15 a 20, e outros se achando melhores que os demais, os versos 21 a 26. E como geralmente acontece em discussões dentro da igreja, a maioria acabou ficando no meio do fogo cruzado. Para quem já passou por essas tensões, essa parte da carta é um verdadeiro tesouro de sabedoria, um bálsamo, e ela é uma sabedoria tanto prática quanto teológica. Paulo começa com uma ideia bem clara. Assim como o corpo é um só, mesmo tendo muitas partes, assim também é com Cristo. Ele diz isso no verso 12. Ele usa o corpo como uma metáfora brilhante para a igreja. O corpo só é um porque tem várias partes diferentes, cada uma com a sua função. A unidade verdadeira só existe por causa da diversidade, e isso vale também para a igreja. Logo em seguida, Paulo explica por que essa diversidade pode viver em unidade. Ele diz que muitos se tornaram um só, no verso 13, mas que esse um continua sendo muitos, no verso 14. O que nos une, segundo Paulo, é o Espírito Santo. Todos, independente de origem ou status social, e ele diz e usa o exemplo de judeu ou gentil, escravo ou livre, ou seja, etnia ou status, fomos batizados num só Espírito. E agora fazemos parte de um só corpo. Todos bebemos, ele diz, do mesmo Espírito, no verso 13,
Paulo usa aqui duas palavras bem marcantes. A palavra baptizo, que significa estar embaixo ou mergulhar, de onde deriva a tradução batismo, e a palavra potizo, dar de beber, mostrando que essa experiência com o Espírito Santo é uma experiência profunda, real, mergulhado e embebecido. Ou seja, não existe essa ideia de que alguns cristãos têm o Espírito Santo e outros não. Isso não é só estranho ao pensamento de Paulo, que alguns têm, outros não, mas vai totalmente contra o que ele diz aqui. Mas, mesmo sendo um só corpo, ainda somos muitos. A unidade não anula as diferenças. Na verdade, ela depende delas. Cada um recebeu um dom diferente e a igreja só vai funcionar bem se todos colocarem seus dons em prática para o bem de todos. Paulo compara isso com o corpo humano. Ele precisa de mãos, pés, ouvidos, olhos e vários outros órgãos com funções bem distintas. Ele disse isso claramente nos versos 15 e 16. Se o corpo fosse só olho ou só mão, ele seria um monstro, na verdade. Do mesmo jeito, se na igreja todo mundo fosse só pregador ou só milagreiro, mas ninguém estivesse servindo, ninguém estivesse encorajando, aquilo deixaria de ser uma igreja. Aquilo ali viraria um caos. Tanto no corpo quanto na igreja, tudo só funciona quando cada parte é reconhecida, valorizada e liberada para agir. Somos interdependentes. Foi assim que Deus nos criou. Isso está bem claro dos versos 18 até o verso 20. Paulo tira duas lições disso para os coríntios e para nós também. Primeira, ninguém deve desprezar o dom, o seu próprio dom. E a gente já ouviu muita gente fazendo isso. Muitas pessoas, ao tentar se colocar numa posição de pretensa humildade, ela acaba desprezando aquilo que não é dela, ou seja, o dom que lhe é dado. Quem nunca se comparou com outros e achou que o seu dom não era importante? Eu acho que já fiz isso também. Mas Paulo diz, bobagem, besteira. Um ouvido não enxerga, um olho não escuta, precisamos uns dos outros. Deus colocou cada membro no corpo do jeito que ele quis. Segundo, também não devemos desprezar os dons dos outros. Tinha gente em Corinto achando que podia dizer, eu não preciso de você. Você escuta isso por aí, né? Eu também. A gente também muitas vezes acaba caindo nesse erro, achando que os nossos dons são mais importantes que os dons dos outros e desprezando quem não sabe pregar, liderar ou curar. Paulo responde com uma imagem bem clara. O olho que pensa que não precisa da mão vai acabar se dando mal. Cabeças podem achar mais importantes que os pés e quando acontece isso, as cabeças acabam por rolar. Bem, elas caem mesmo. A visão do corpo nos leva à humildade. A gente dá mais valor ao que aparece, né? Sempre assim. O púlpito gera muita procedência, o púlpito gera muita exibição. O dom de profecia sempre foi algo muito evidente. A gente, quando fala de dons, geralmente fala muito das pessoas que cantam também. Mas isso nos leva, às vezes, que a gente se esquecer do que é invisível. Muita gente está orando, muitas pessoas estão em serviços e proporcionando que o culto aconteça. E Paulo lembra que as partes do corpo mais essenciais são justamente aquelas que a gente nem vê. Dá para viver sem uma mão ou um olho, mas tenta viver sem um fígado. Até os órgãos que nós cobrimos por pudor, ele fala. Aqui ele cita dos órgãos sexuais, ele fala que são extremamente importantes. E o texto, ele diz assim, Deus inclusive deu maior honra aos membros que pareciam menos importantes. No fim das contas, não pode haver lugar para orgulho, para comparação ou para autocomiseração. Todos somos necessários. E se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos se alegram. Paulo resume dizendo, não deve haver divisão no corpo, mas os membros devem ter igual cuidado uns pelos outros. Essa é a beleza do corpo de Cristo, unidade verdadeira com diversidade real. Quando a gente olha com atenção para como Deus organizou a igreja, dá para perceber que ele trabalha com uma lógica que é bem diferente da nossa. Enquanto o mundo valoriza a competição, valoriza a comparação e valoriza o desempenho, Deus opera a partir de uma ideia muito mais profunda e bonita, complementariedade. Ou seja, Deus não nos fez todos iguais. Isso não é um erro, isso é justamente o plano dele.
Na igreja, ninguém foi chamado para fazer tudo sozinho. Deus distribuiu os dons espirituais de propósito, de forma variada, para que a gente dependesse uns dos outros. Um tem o dom de ensinar, outro tem o dom de servir e outro tem o dom de encorajar, outro tem o dom de liderar e todos são necessários. Isso mostra que a sabedoria de Deus está em nos tornar diferentes, não para competir, mas para cooperar. A verdade é que a igreja funciona como um quebra-cabeça. Cada pessoa é uma peça com formato único. Se todas fossem do mesmo jeito, o quebra-cabeça nunca estaria completo. A lógica de Deus é: eu vou te dar algo que o outro precisa. E o outro vai ter algo que você precisa. Isso nos ensina humildade, porque ninguém é autossuficiente. E também nos ensina valorização mútua, porque todo mundo é essencial. E tem mais: complementaridade também protege a igreja do orgulho. Se eu fosse bom em tudo, não teria por que ouvir ou depender de ninguém. Mas quando eu entendo que o dom de Deus, que o dom que Deus me deu não é melhor e nem pior, ele só é diferente do dom que outro recebeu, eu começo a valorizar de verdade o corpo de Cristo. Isso fortalece a unidade, porque a gente começa a enxergar os outros como parte do que Deus está fazendo e não como uma concorrência. Paulo deixa isso muito claro quando diz que Deus organizou o corpo assim, de propósito. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 18. Ele mesmo escolheu quem teria qual dom. Isso significa que nossos dons são respostas da graça de Deus e não conquistas pessoais. E se vieram de graça, não tem espaço para vaidade e comparação. Além disso, a lógica da complementariedade nos ensina a ouvir mais e trabalhar juntos. Quem tem o dom de liderar precisa ouvir quem tem o dom de misericórdia. Quem ensina precisa de sabedoria de quem ora. Quem cuida dos bastidores precisa da coragem de quem profetiza. E é nessa troca, nessa parceria cheia de fé e amor que a igreja cresce, que a igreja amadurece e que, acima de tudo, que ela glorifica a Deus. No fim das contas, a complementaridade é um reflexo do próprio Deus. Escute, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o maior exemplo de unidade com diversidade. Cada pessoa divina tem um papel, mas todas estão em perfeita harmonia. Se Deus age assim, por que a igreja deveria ser diferente? À primeira vista, os 12 discípulos de Jesus parecem bem parecidos, todos homens, todos judeus e alguns até da mesma profissão, pescadores. Mas quando olhamos com mais atenção, vemos que Jesus não escolheu um grupo uniforme. Por exemplo, Mateus era cobrador de impostos, alguém visto com desprezo pelos judeus da época. Ele trabalhava para o Império Romano, ajudando a sustentar os soldados que oprimiam seu próprio povo. Na boa, era como se ele fosse um traidor e, de fato, era uma atividade que traía a pátria. Mesmo assim, Jesus o chamou. Isso chocou os fariseus. Por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Diz o texto lá em Mateus 9, verso 11. A resposta de Jesus foi direta. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Mateus 9, 12 a 13. Jesus deixou claro que a sua igreja não é formada por gente perfeita, mas por pecadores arrependidos. Um outro discípulo, Simão, era conhecido como Zelote. Zelotes era um grupo que queria derrubar o domínio romano à força, com o uso de armas, e para alguns hoje eles seriam chamados de terroristas. Agora, pense no contraste. De um lado, Mateus, que colaborava com Roma. Do outro, Simão, que queria destruir Roma. Dois homens que em qualquer outro lugar seriam inimigos mortais. O encontro entre eles resultaria em um dos dois mortos ou os dois. Mas em Cristo estavam lado a lado. Jesus não apenas os chamou, como também os ensinou juntos, os amou juntos e os formou como líderes da sua igreja. Isso mostra que a igreja verdadeira não é feita por afinidade natural. Jesus construiu uma comunidade onde o que nos une é maior do que o que nos separa. Esse tipo de união é impossível de acontecer sem a ação do Espírito Santo. Por isso, a lógica de Deus não é a da uniformidade, como se todo mundo fosse formatado sem um poder sobrenatural. Essa é a lógica do mundo. Todo mundo igual
nem da diversidade que exclui quem pensa diferente. É a lógica da complementariedade de que estamos falando do projeto de Deus. Cada um é diferente, mas todos são parte de um mesmo corpo, chamados a amar, chamados a servir e chamados para crescer juntos. Hoje em dia, muita gente acha que comunidade é estar com quem pensa igual, quem vota igual, quem consome as mesmas coisas e tem o mesmo poder de consumo, talvez, ou tem a mesma origem. Isso vale para um clube, isso vale para partido político, isso vale para algumas escolas, isso vale até para alguns bairros e até para alguma igreja onde Jesus não está presente. Mas esse tipo de comunidade é uma comunidade toda limitada. Você está dentro só porque alguém está do lado de fora. A igreja de Jesus não é assim, ou nunca deveria ser. A Igreja de Deus é a embaixada do seu reino na terra, demonstrando-se uma unidade na diversidade, onde as pessoas se ligam por experimentarem a mesma salvação. Mesmo com experiências de conversão diferentes, eles têm a mesma consciência de que são pecadores e não merecedores de absolutamente nada. Eles se unem na mesma missão, mesmo que ocupando posições diferentes nessa missão. Diferentes, não opostas. E cabe ressaltar, a Igreja de Deus é uma comunidade doutrinária. Falo isso porque está na moda falar da igreja, se referindo a ela apenas como uma comunidade, onde as pessoas estão possíveis e vivendo apenas juntos. Mas elas não se unem apenas por ser uma comunidade como um bairro, ou como se acostumou-se a dizer de uma favela como comunidade. Eu digo comunidade doutrinária. Escuta um pouco. A frase famosa que diz assim, estou na igreja, mas eu não concordo com essa ou aquela doutrina, ela é absolutamente bizarra. Não estar unido, na verdade, é a marca de um barco com data marcada para afundar. Nossas posições podem ser diferentes sobre muitos aspectos que não sejam aquilo que foi claramente revelado. E mesmo assim, essa diferença deve seguir a lógica da complementariedade e não da incompatibilidade. Na submissão ao texto autoritativo da palavra, todos nós devemos nos encontrar curvados. Às vezes, acabamos copiando os padrões do mundo dentro da igreja. Criamos ambientes onde só há espaço para quem é parecido conosco. Isso pode até atrair mais gente no começo, mas não é o que Cristo planejou. Ele quer um corpo com membros diferentes, dons diferentes, histórias diferentes, mas unidos por um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. O que torna a igreja relevante no mundo não é ter um grupo de pessoas que se parecem entre si, mas sim um grupo que, apesar de suas diferenças, vivem em amor e unidade e que os fazem parecer com Cristo. Foi isso que deixou o Império Romano de cabelo em pé. Os primeiros cristãos não apenas criam num só Deus, mas afirmavam que Jesus, que aparentemente, olhando assim de longe, era só um homem simples da Galileia, era o Senhor do universo. E mais, escravos e senhores, judeus e gentios, homens e mulheres, todos se reuniam como irmãos. Isso para eles era algo absolutamente inédito e, eu vou dizer com toda certeza, era de uma revolução que estamos falando. O apóstolo Paulo usou a imagem do corpo para mostrar como a igreja deveria funcionar. No corpo, o olho precisa do pé e o ouvido não pode dizer que não precisa da mão. Assim também é com a igreja. Ninguém pode se achar mais importante nem se sentir inútil. Cada dom é essencial e Deus honra até os membros mais discretos, menos visíveis, conforme já dissemos. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. E é exatamente essa lógica da complementariedade a qual falamos há pouco que a gente precisa, com toda a força, resgatar. Porque é fácil montar uma igreja com gente parecida. O difícil e poderoso é ser uma igreja que pensa de forma diferente, que tem dons diferentes, tem um passado diferente, e isso nos força a depender mais de Jesus e menos das nossas preferências. As diferenças, elas são aplainadas, não no sentido de que a gente é formatado, mas sujeitas à palavra de Deus. Paulo exortou os efésios a andarem dignos da vocação que receberam, com humildade, paciência e amor, esforçando-se para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse texto está em Efésios 4, nos versos 1 até o verso 3. Essa é a base de uma comunidade verdadeira. Amor, esforço, perdão e unidade em Cristo.
Hoje, com tanta polarização política, diferenças culturais e feridas antigas, é tentador buscar uma igreja onde todo mundo pense como a gente. Mas é justamente na convivência com o diferente que somos moldados. É na fricção que somos afiados. É na diversidade do corpo que crescemos em maturidade espiritual. Se você quer uma igreja que chame a atenção do mundo, procure por uma onde zelotes e cobradores de impostos ainda sentam lado a lado, onde há espaço para o fraco e para o forte, para o novo convertido e para o ancião. Uma igreja que antecipa o mundo vindouro, onde toda língua, povo, nação confessarão juntos que Jesus Cristo é o Senhor. No final do capítulo 12, Paulo finalmente aplica toda aquela imagem do corpo humano à igreja de Corinto. E olha que curioso, diferente do que ele costuma fazer, ele passa 15 versículos seguidos desenvolvendo essa metáfora sem dizer claramente que está falando dos dons espirituais. Aí quando já estamos quase no fim, ele deixa tudo às claras. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Se a gente foi acompanhando a metáfora do corpo até aqui, pode esperar que Paulo feche o argumento com uma mensagem bem democrática. Pelo menos é isso que parece mais justo para nós que vivemos numa cultura ocidental. Tipo, cada dom é igualmente importante, nenhuma parte do corpo vale mais que a outra, todo mundo é igual, como diria a rainha de copas em Alice do País das Maravilhas. Todos ganham um prêmio, mas Paulo nos surpreende. Por um lado, ele reafirma que todos são importantes e que precisamos uns dos outros. Ninguém é completo sozinho. Cada um tem algo de que o outro precisa. Ele faz várias perguntas retóricas. Todo mundo é apóstolo? Todo mundo é profeta? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos curam? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Versos 29 a 30. Em outras palavras, não existe um dom que todo cristão vai ter. Isso é justamente o que torna o corpo tão especial, cada um com sua parte. Mas, por outro lado, Paulo deixa claro que há dons que têm mais peso ou influência e que ele chama de alicerce. Ele encoraja a igreja a buscar com entusiasmo os dons maiores e até lista uma ordem. Primeiro apóstolos, depois profetas e em terceiro lugar mestres, depois os que fazem milagres, depois os que curam, os que ajudam, os que guiam e por último os que falam em línguas. Isso reflete, de certa forma, como os corpos funcionam. Todas as partes têm valor, mas tem coisas sem a qual você não vive, como coração e cérebro, e outras que, se faltar, dá para seguir, tipo uma orelha ou uma perna. Além disso, Paulo já está preparando o terreno para o que vai falar no capítulo 14. No capítulo 12, 28 a 30, ele organiza essa lista com cuidado, coloca os apóstolos primeiro, o que serve tanto como um lembrete gentil da sua autoridade apostólica, quanto como parte de um padrão que aparece ao longo da carta. Ele se chama apóstolo, mas também fala dos apóstolos como os últimos da fila. Ele faz isso várias vezes. Depois vem os profetas, e isso é importante porque Paulo vai insistir lá no capítulo 14 para que os dons proféticos sejam buscados com prioridade. E só para esclarecer, aqui ele não está falando dos profetas do Antigo Testamento ou o profeta que nós chamamos de canônico, mas sim dos dons de profecia que existiam na igreja local de Corinto e dos dons de profetas não canônicos, e você pode saber mais sobre isso vendo roteiros antigos aqui e programas que a gente falou sobre isso. Em terceiro lugar, ele coloca os mestres, e talvez isso tenha deixado os coríntios desconfortáveis, ou até alguns estudiosos de hoje. Depois disso, ele menciona mais 4 dons, mas sem dar ordem. Alguns mais chamativos, como milagres e curas, e outros mais normais, como ajudar e guiar. E essa palavra usada aqui é kubernesis, é tipo a função de um timoneiro, alguém que conduz o barco. E bem estrategicamente, conforme eu disse, ele deixa por último o dom de línguas, que era justamente o dom pelo qual os coríntios eram mais empolgados. Ou seja, depois de ensinar todo um capítulo sobre dons espirituais de forma geral, Paulo está prestes a aplicar esse ensino ao culto da igreja. Mas antes de fazer isso, ele quer deixar uma base clara.
o que deve motivar o uso dos dons. E, na verdade, tudo o que fazemos na vida cristã é algo muito maior. Sim, os dons são maravilhosos, mas tem um jeito ainda melhor de viver. E ele chama isso de um caminho sobremodo excelente. E é por isso que logo em seguida ele escreve o capítulo mais conhecido talvez da Bíblia e um dos mais lindos de toda a literatura, 1 Coríntios 13. No final de contas, o que Paulo está dizendo é bem direto. O que une a igreja não é ter o mesmo dom, nem o mesmo jeito de pensar ou o mesmo jeito de viver, mas é o Espírito de Deus agindo em cada um para formar um só corpo. Deus não errou na distribuição dos dons. Ele fez isso de propósito para que a gente aprendesse a depender uns dos outros. E isso muda tudo. A lógica do reino não é cada um por si, mas cada um pelo outro. Quando a gente entende isso, para de competir, começa a cooperar. A gente deixa de ser um palco, a igreja deixa de ser um palco também para virar uma família. E o mais bonito é que Paulo não termina só falando dos dons, mas ele aponta para algo maior, um fruto, o amor. Porque no fim o que dá sentido a tudo, dom, serviço, ensino, liderança, é o amor. Sem amor, qualquer dom vira barulho, barulho vazio. Com o amor, até o menor gesto tem valor eterno. Então, se você quer viver bem com os dons que Deus te deu, comece amando. Ame a igreja, ame o irmão diferente de você. E lembre, você faz parte de um corpo e esse corpo só é saudável quando todos se importam uns com os outros. E é assim que a igreja fortalece. O assunto sobre dons, o assunto sobre o Espírito Santo e a unidade da igreja é um assunto que não se esgota facilmente. Temos sempre muito que saber. Eu gostaria de acrescentar ao programa de hoje o que a chuva serôdia tem a ver com isso. Já ouviu falar da chuva serôdia? Gostaria de acrescentar também ao roteiro de hoje o que o pecado contra o Espírito Santo tem a ver e tem a ver com dons também. Mas você pode saber desses assuntos solicitando a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Aqui há um trabalho muito bem feito com conteúdo bastante grande e muito importante para você aprender mais, estudar mais. Você faz parte de uma igreja, você prepara sermãos, você ensina. Aqui tem um material estruturado para ensino também. Mas acima de tudo é um trabalho para fortalecer você como parte desse corpo. E quando você aprende, você vai influenciar e abençoar muita gente. Essa revista chega até você gratuitamente. Você deve pedir. E aqui, falando no coração, peça agora. Manda um WhatsApp para a gente, manda aí uma mensagem para a gente no número que está aparecendo para você agora. Você prefere falar? Fale, ou pode entrar no site da Escola Bíblica. Mas isso é tão importante para você, para a família, para a igreja, para todo o reino. Se você ama o reino, ama Jesus e ama a igreja, você pode manifestar esse amor se desenvolvendo nele, começando a saber sobre esse assunto. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores, é um presente para você. E presente preparado não só pela Novo Tempo, nem só por mim como pastor do Fé para Hoje, como pastor da Igreja Adventista. Deus preparou isso aqui na palavra e abençoou a igreja com alguém que tinha um dom de escrever sobre esse assunto, colocar nesse dom de ensino para chegar até você. Peça a sua revista que nós vamos ficar muito felizes e a sua comunidade de fé também, sua família também. Eu me despeço de você agora, mas me despeço como costumo me despedir, marcando um encontro com você para o próximo Fé para Hoje e nós vamos falar do capítulo. O que esse capítulo tem de tão importante que a gente está deixando escapar, hein? Capítulo 13 de Corinto, capítulo do amor essencial. A gente se vê.